Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem presentes aqui conosco. De início, como é de nosso costume, como se faz necessário em qualquer tipo de reunião espírita, é imprescindível que nós elevemos o nosso pensamento a Deus. Fundamental que nós deixemos as preocupações puramente envolventes no campo material de lado e focar o nosso pensar e o nosso sentir naquele que se constitui a fonte doadora da vida para este universo inteiro. Em agradecimento, primeiramente, pela vida, pela oportunidade de estarmos envolvidos mais uma vez aqui na matéria, travando essa luta diária, constante, não com o próximo, mas com as nossas próprias dificuldades. Agradecidos pelo corpo que temos, pela família, pelo alimento, pela vestimenta, pela casa. Todos aqueles benefícios, dos mínimos aos maiores, vamos agradecer ao Pai. E sempre é bom também elevar essa prece de agradecimento ao fato de nós estarmos envolvidos com o Espiritismo que tanto nos orienta, que tanto nos mostra o caminho, que tanto robustece o nosso ser ante as dificuldades da existência material. E pedir a Ele que nunca nos deixe esmorecer, que possamos sempre desenvolver a força de vontade, aquele desejo incessante de progredir, melhorar, crescer, para que com isso alcancemos a perfeição, que é o objetivo de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, seguinte, nós na semana anterior, nós começamos a falar a respeito dos depoimentos dos bons espíritos, daqueles espíritos que desencarnaram e se encontravam numa condição feliz. Já estamos na segunda parte do livro, O Céu e o Inferno. São 18 depoimentos. Obviamente não vou ler esses 18, eu escolhi alguns aí, os mais representativos, e mesmo dentro deles, não vou ler integralmente, vou pegar somente aqueles trechozinhos que são mais interessantes, para que a gente possa ler e comentar. Lemos 3 na semana anterior, vamos ler agora o 4º, que é de um sujeito chamado Van Durst. Quem foi Van Durst? Segundo consta aqui, foi um antigo funcionário, morto na cidade de Anvers em 1863, com a idade de 80 anos. Pouco tempo depois da sua morte, um médium quis evocá-lo. Naquela época de Kardec, isso era muito comum. Kardec fez isso muitas vezes. Ele sabia da morte de alguém, do desencarne de alguém, conhecido ou não, evocava aquele indivíduo para saber coisas dele, como é que foi a passagem, como que ele se encontra do lado de lá, enfim, ter informações a esse respeito. Então, aqui não se trata de Kardec, fala-se de um médium qualquer, pediu a seu guia espiritual: olha, eu posso evocar o fulano, o Van Durst, que morreu? Aí o espírito diz o seguinte: olha, ele está saindo lentamente da fase da perturbação, não evoca ele por enquanto, aguarda aí mais ou menos uns 4 dias, aí você pode evocar. Pois bem, 4 dias depois, o médium voltou a evocar. E aí o espírito deu a comunicação, jamais equilibrada.
E ele fala coisas interessantes. Por exemplo, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que fez pouco mal, sem, com isso, aspirar à perfeição. Não lamento senão uma única coisa, de não conhecer o que sabeis agora. A minha perturbação seria menos longa, menos penosa. Ela foi grande com efeito. Em que consistia a perturbação dele? Viver e não viver. Ver o seu corpo, estar fortemente ligado a ele, e, no entanto, não mais poder dele se servir. Ver aqueles que se amou, e sentir extinguir-se o pensamento que nos prende a eles. Que momento cruel, que momento terrível, parece que não vai passar nunca. E passou. Conforme a gente viu aqui, essa perturbação dele durou simplesmente 4 dias. E aqui, 2 pontos interessantes que é interessante a gente ressaltar. O primeiro, ele era uma boa pessoa. Tanto era uma boa pessoa, que a perturbação dele durou um pouco, e ele se encontrava numa condição feliz. Tanto que Kardec coloca na categoria dos espíritos felizes. A segunda coisa, ele não era conhecedor do espiritismo, ele não era espírita. E ele fala aqui que se ele conhecesse aquilo que o espiritismo pregava, a respeito da vida depois da morte, a respeito do que a pessoa encontra do lado de lá, a própria fase da perturbação dele seria diminuída, porque ele não ficaria naquela angústia, naquela dúvida: nossa, será que vai acontecer comigo? Embora ele tivesse uma intuiçãozinha de alguma coisa que realmente vai acontecer do lado de lá, ele ia continuar vivo, batia aquela dúvida: para onde que eu vou? O que vai ser de mim? Será que eu vou encontrar meus entes queridos? Que tipo de pessoa eu vou ver do lado de lá? Como é o lado de lá? Ou, será que realmente existe vida depois da morte? Então essas dúvidas todas no seu espírito favoreceram esse momento da perturbação. Então aí a gente tem essa lição para nós. O conhecimento que nós estamos ganhando agora vai servir muito no momento do nosso desencarne. Porque no momento que estivermos desencarnando, nós vamos saber exatamente para onde que a gente vai. Para onde que a gente vai? Para o plano espiritual. Se bom ou ruim, já não sabemos. Vai depender muito da nossa conduta aqui. Mas só do fato de você saber que você vai continuar vivo, e que mesmo que você vá para uma situação não lá muito agradável, você não vai ficar lá eternamente, só de você saber que você não vai ficar separado dos seus entes queridos eternamente, gente, tudo isso já é um ganho muito grande para nós. Conforme a gente viu aqui, o que garantiu o indivíduo estar numa situação feliz foi o fato de ele ter sido bom. Foi o fato dele ter sido espírita, mesmo porque ele não era. Isso é o que garantiu a situação dele boa do lado de lá. O conhecimento espírita entrava aonde? Ele saber, no momento do desencarne, que nada estava perdido, que ele ia continuar vivo. Certinho? Sobre isso daqui, comentários? A respeito do nosso querido Van Durst. Bom, um outro depoimento aqui. Um homem de bem, morto em acidente, afogado, que era conhecido do médium quando vivo. O nome desse sujeito era Six Deniers. Ele era conhecido do médium. Morreu afogado, o médium vai lá e evoca ele. E ele conversa. Poucos dias depois do desencarne. Também espírito em situação feliz. Né? Pergunta vai, pergunta vem. E lá pelas tantas, o médium que era conhecido dele faz a seguinte pergunta para ele: desejas dar notícia da sua filha? Esse sujeito que desencarnou tinha tido uma filha que morreu 5 anos antes dele. Aí o médium pergunta: quer dar notícia da sua filha? E aí ele responde: ela está em missão aí na Terra. Ou seja, ela tinha desencarnado 5 anos antes e já estava reencarnada em missão. Aí o médium pergunta: ela é feliz como criatura? Não, é a resposta.
Como criatura, ela não é feliz. Ao contrário, todas as misérias de vossa vida devem atingi-la. Ela deve dar o exemplo das grandes virtudes que todos nós conhecemos por palavras. Eu vou ajudá-la, porque deverei velar sobre ela, mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos, porque ela não está em expiação, ela está em missão. Nisso, o médium que estava escrevendo, olha que interessante, o médium fazia a pergunta, talvez uma pergunta mental, ou falava, e o espírito escrevia. Nisso, o médium experimentou uma grande dificuldade em escrever. O médium percebeu que um outro espírito estava querendo se comunicar através dele. E aí ele pergunta: quem está aí? A resposta veio: uma infeliz. Que resposta, né? Voltou a pergunta: quereis dizer-me o vosso nome? Valérie é o nome. Quereis dizer o que atraiu o castigo sobre vós? É um espírito infeliz. Ela falou: não. Quem vos trouxe aqui? 6 deniers, homem bom. Qual objetivo fizeste? Para que tu me ajudes. Que relação há entre vós? Ele me conduziu. E nisso ela sai da comunicação e os 6 deniers volta da comunicação através da psicografia. Então, olha que interessante, o médium psicografa através de um espírito, esse espírito saiu e cedeu lugar a outro que continuou a psicografia. Quem que era esse espírito infeliz? Era a filha dele. Então ele desencarnou e após desencarnar ele virou mentor espiritual da própria filha. Tamanha era a condição benéfica em que ele se encontrava no plano espiritual. Aí depois ele agradece ao médium, falando que aquilo lá fez um bem tremendo para a própria filha, que ele vai ter no futuro oportunidades de ajudá-la, não fala qual a maneira aqui, mas é uma situação que eu achei interessante passar aqui para vocês. Perguntas? A filha estava desdobrada. A filha estava desdobrada. O que aconteceu? Ela dormindo foi desdobrada através do sono, e em desdobramento ela foi levada através da reunião mediúnica, e lá ela se comunicou através do médium. Não, mas ela era uma criança, né? Boa pergunta. Ela era uma criança, né? 5 anos, ela devia ter 4 anos, ali no caso, 3 anos. Talvez isso daí. Ou seja, já tem a idade, mas como estava no início da encarnação, como não estavam bem assentados os laços no corpo e no espírito, porque a reencarnação vai se complementar com 7 anos de idade. Talvez isso justifique essa facilidade em responder, que você viu que não tinha teve tanto desenrolar de frases. Frases curtas, às vezes uma palavra só. Não tinha tanta condição assim de desenvolver bem o seu pensamento. E não podemos descartar também a própria interferência do mentor dela, que a estava ajudando a responder as perguntas. Ela passa por toda uma vida de misérias, de dificuldades, de provações, mas não era uma expiação. Ela estava em missão, provavelmente em provações. Ela se encontrava. Daniel, exatamente como nesse caso aqui, o interesse, o espírito numa reunião de espírito, a senhora procurou e o espírito ia falar com o senhor. O senhor veio até ele e ele falou assim: quem é você? Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Ele era avô, no caso, eu sou seu avô. No caso, ele era o pai. Pai do pai dele. O avô da mãe. E aí, quando ele foi para o avô, dizendo que era o pai. O pai dele. Aí, ele começou e o homem falou assim: eu vou abrir minha casa do coração. E isso agora não dá mais. Você já teve a sua chance. Agora você não vai ter mais tempo para fazer. Ele não disse que você vai ver nada. Você fala assim: agora não dá mais. Não tem mais tempo. E passou um pouco de 26.
lá, assim, perto, e tal, e eu estava assistindo, era certo. E aí, em seguida, ele seguiu, né? E passou uns dias, né? Esse senhor falou para mim, vou aqui mais tarde, vou fazer a sala aqui, quero fazer aqui, tal, assim. Aí eu falei, não, o senhor faz o seguinte, vamos gravar seu voto, começou a falar que o senhor quer, eu estava ali, eu vou ficar aqui para casa, e isso passou, a senhora do Jubileu, a senhora do Bahia, a senhora do Bahia, né, faz esse curso para ele, e ia embora. Um mês e meio depois, ele desencarnou. Então, o pai dele veio na família, não dá tempo de você pegar o pai da casa. Porque ele já sabia, né? Ele sabia. Já sabia como que seria. Já sabia, ele alertou o senhor pegar o senhor de idade. Que não tinha mais tempo de fazer. Mas as boas resoluções dele, provavelmente ele desencarnado, isso foi levado em conta. E depois ele vai poder desenvolver isso em outra oportunidade. Gente, um depoimento aqui do Dr. Demir. Depoimento desse com alguns desdobramentos interessantes. Quem foi o Dr. Demir? Ele morreu na cidade de Albi a 25 de janeiro do ano de 1865. Quem era ele? Era um médico homeopata muito distinto na cidade de Albi. Seu caráter, tanto quanto seu saber, lhe granjearam a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e a sua caridade eram inesgotáveis, e apesar da sua avançada idade, nenhuma fadiga sentia quando se tratava de ir cuidar dos pobres enfermos. O preço de suas visitas era a menor de suas preocupações. Ele se considerava menos incomodado pelo infeliz do que por aquele que sabia poder pagar, porque dizia, este último, na sua falta, sempre poderia conseguir um outro médico. Ao primeiro, pobre, não só dava medicamentos gratuitamente, mas frequentemente também deixava com o que prover as necessidades materiais, o que às vezes é mais útil do que os próprios medicamentos. Encontrou a doutrina espírita, que lhe explicou a chave de inúmeros enigmas que ele buscava a vida inteira conhecer. E ele estabeleceu logo conversações com Allan Kardec. Kardec soube da sua morte no dia 30, ele morreu no dia 25. 5 dias depois, Kardec soube da sua morte. O que Kardec fez? Já foi lá para a reunião mediúnica, através de um médium, e evocou o Dr. Demir. E, óbvio, um espírito desse quilate logo deu a comunicação. E aí ele fala, o quanto sou feliz, não sou mais velho, nem enfermo, o meu corpo não é senão um disfarce imposto, sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, dos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com voo rápido o horizonte do vosso céu. E eu admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino diante da grandeza, da sabedoria, da ciência do nosso Criador. Olha só, poucos dias depois, essa comunicação. No dia 1º e no dia 2 de fevereiro, novamente ele dá uma comunicação referente à doença que Allan Kardec tinha. Allan Kardec tinha problemas cardíacos. E eu creio aqui que, pela descrição dos sintomas, Allan Kardec estava experimentando uma crise de angina. Mesmo porque Kardec desencarnou em 69, oriundo do rompimento de um aneurisma da aorta. Então a dor que ele estava passando aqui, muito provavelmente era a dor de uma angina. Naquela época não existia medicação apropriada, então ele quase que desencarnou antes da hora. Quem socorreu Kardec foi, além de outros espíritos, o próprio Dr. Demir. E ele fala o seguinte, olha só o gabarito desse sujeito. Conforme os vossos desejos,
você irá completar a obra que deseja. Sou eu, portanto, que estou sempre aqui, junto a vós, com o Espírito de verdade, que me permito tomar a palavra em seu nome, como o último dos vossos amigos vindos entre os Espíritos. Ou seja, ele já fazia parte de toda aquela falange de Espíritos benfeitores, coordenado por Jesus, que é o Espírito de verdade, para a gente ver o gabarito desse doutor Demer. E aí ele fala da felicidade que ele teve em socorrer Kardec, porque se não fosse através desse socorro, Kardec estaria desencarnado, e ele não poderia dar prosseguimento à obra dele, não poderia, por exemplo, escrever os outros livros, não poderia dar continuidade à Revista Espírita. E ele faz até recomendações. Faz muito calor aqui, esse carvão é fatigante, de certo está servindo na lareira, né? Enquanto estáis doente, não queimeis mais, ele continua a aumentar a vossa opressão, que vai passar com os dias. Os gases que dele escapam são deletérios para nós. Então, além de ajudá-lo fluidicamente, deu recomendações do que ele deveria fazer para poder melhorar a sua condição. Pouco tempo depois, uma outra comunicação, um dia depois: sou eu, Demer, amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando do acidente que lhe ocorreu, problema cardíaco, e que fora funesto, sem uma intervenção eficaz, a qual eu fui feliz em me ajudar. Segundo as minhas informações, as fontes que eu tenho, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, mais cedo poderá ter a próxima reencarnação, com a qual acabará a sua obra. Olha que informação interessante aqui. De primeira mão, o Dr. Demer falou para Kardec: quanto mais cedo você desencarnar, mais cedo você vai ter que reencarnar, para que você possa dar continuidade à sua obra. Particularmente falando, sei que vocês vão pensar, já falei isso várias vezes, eu acredito que o Chico é Kardec reencarnado, mesmo porque o Chico reencarnou em 1910, Kardec desencarnou em 69, ou seja, 41 anos depois. O que são 41 anos na realidade espiritual? Nada. Né? E ele pôde desdobrar muito a obra espírita, disso não tenhamos dúvida. Mas isso daqui não faz lei, é somente uma crença que eu tenho e outros não têm. Tá? Mas antes de você desencarnar, é preciso dar a última demão às obras que você deve completar. A teoria doutrinária da qual você é o iniciador. E você se tornará culpável de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho, devido à imperfeição do seu organismo que o ameaça, com a súbita partida para o mundo espiritual. O que ele está falando aqui? Se você desencarnar por excesso de trabalho, se você não olhar o seu corpo que está imperfeito, você vai chegar aqui na condição de suicida. Olha que informação, homicídio voluntário. Você vai chegar aqui na condição de suicida. Então, excesso de trabalho também mata. Nem Kardec estava livre desse perigo, porque Kardec era infatigável. Ele não parava. Né? Aquela doença dele era um freio, para ele parar um pouquinho, para não exceder-se. Se ele se excedesse, o que ia acontecer? Iria desencarnar. E seria suicida. Claro, suicida com inúmeros atenuantes, mas seria suicida. O próprio Dr. Demer fala a respeito disso aqui. Fala. É interessante esse depoimento pelo seguinte: nós não estamos sós. Nunca. Nunca. E às vezes a gente tem umas intuições, algumas coisas, e desconversa. Mas não somos nós, é o outro que está aqui pertinho. Exatamente. Muito por quê? Porque os desencarnados são solidários conosco. Não existe aquela ideia de separação. Né? Eles estão lá no mundo espiritual e a gente está aqui, de modo algum. E quanto mais a própria mediunidade for se disseminando,
Quanto mais os indivíduos se acercarem dessa realidade e praticarem, mais essas duas esferas vão ficar mais próximas. Nos planetas superiores, por exemplo, em que o corpo físico é menos grosseiro que o nosso, aquelas pessoas que habitam esses locais estão à semelhança de médiuns 24 horas, como verdadeiros clarividentes, podendo acessar a realidade espiritual com uma facilidade tremenda, coisa que nós aqui temos uma certa dificuldade. Nos planetas superiores isso não acontece, que prova a solidariedade entre os dois planos, né? Ó, mais uma prova dessa solidariedade. Olha que interessante, o caso com uma médium chamada Senhora G. Era uma médium vidente e sonambúlica, muito lúcida, que era conhecida do Dr. Demer, só que era uma pessoa muito sensível. Quando o Dr. Demer desencarnou, os amigos dessa mulher acharam por bem não falar para ela que o amigo dela tinha morrido, porque ela era muito sensível. Dia 10 de fevereiro, essa senhora tinha torcido o pé, estava com uma dor terrível, não podia mal caminhar. E os mentores espirituais pediram para que fosse feita uma reunião, objetivando ajudá-la, para que ela pudesse ser curada daquele entorse no pé. Foi feita uma reunião mediúnica. E nisso, essa senhora G entrou em transe sonambúlico. O que é o transe sonambúlico? O sonâmbulo é aquele indivíduo que desdobra-se, tá? Ele acessa a realidade espiritual e ele usa o seu próprio corpo físico como instrumento para passar informações para aqueles que ali estão. O sonâmbulo é médium de si mesmo, vamos falar assim. Aí ela entra em transe sonambúlico, começa a gritar e se contorcer. Aí depois ela explica o que estava acontecendo. Ela via um espírito encurvado no pé dela e fazendo todos os procedimentos, né, que um profissional da saúde com conhecimento na área faria. Massagens, fricções, puxava o pé, ela estava com o pé torcido. E ela gritava de dor, né, se contorcia toda. Esse processo durou 10 minutos. 10 minutos desse jeito, é uma eternidade, né? Falaram que durou pouco tempo porque o cara não estava com dor. 10 minutos com alguém puxando teu pé torcido, Deus me livre. Pois bem, depois desse tempo, né, o pé dela voltou ao normal, né? Aquele inchaço sumiu, desapareceu, ela ficou normal. E ela ainda estava em transe sonambúlico. E nisso ela viu aquele espírito que estava de propósito ocultando o rosto. Dá meia volta assim e sair pela sala. E ela se levanta, porque ela era sonâmbula, e tenta agarrar o espírito. E o espírito aí se volta para ela. E era o Dr. Demer. Quando ela vê ele, ela dá um grito de desmaio. Olha que cena, né? Dá um grito de desmaio. Aí socorrem ela, tudo, dali a pouco ela volta às boas, né? Volta à lucidez. E conversa com o Dr. Demer. O Dr. Demer já explicou a situação, que estava desencarnado e tudo mais. Que coisa interessante. Um espírito fazendo massagens, fricções no indivíduo desdobrado, com repercussões no corpo físico. Essa é a verdadeira cirurgia espiritual, em que o corpo perispiritual ele é tratado com repercussões no organismo físico. Sabe aquelas cirurgias que o Zé Arigó fazia? De pegar o canivete enferrujado, enfiar no bucho da pessoa, enfiar no olho e tal, extrai o câncer e tal, etc e tal? Não é a real cirurgia espiritual. Não é. Né? Arigó, o Fritz falava através do Arigó que era necessário isso ser feito para chamar a atenção das pessoas. Mas a verdadeira cirurgia espiritual é aquela que é feita do organismo perispiritual, que é uma forma de cirurgia que já acontece aqui no Brasil, muito, tá? Há casos, como no lar Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, em que os médicos desencarnados, eles se materializam e eles operam as pessoas que estão em macas. Eles extraem tumores, trombos, coágulos sanguíneos, utilizando de pequenos equipamentos, pequenos instrumentos. A pessoa sangra
tem corte, mas não sente dor. Tá? E existe a cirurgia perispiritual, em que os médicos desencarnados operam no organismo perispiritual do indivíduo, com repercussões no corpo físico. O que aconteceu com ela? Lógico que ela não estava tendo o pé físico torcido, porque as pessoas que estavam enxergando a cena não estavam vendo isso. O pé perispiritual dela estava sendo torcido, com repercussões no organismo físico. Que coisa interessante, né? Fala. O mais impressionante desse caso lá do Frei Luiz, eu estava vendo esses dias uma mulher, avisam ela que ela vai engravidar. Ela fala, eu não posso engravidar, porque eu não tenho mais luta. E o Frei, ele faz um útero, ele materializa um útero e implanta na mulher. O Laerte Frei Luiz, gente, os casos são incríveis, os casos de materialização, né? Inclusive o salão onde são feitas as reuniões de materialização e operação, que fica no próprio lar do Frei Luiz, está localizado num morro, né, no meio de uma floresta. Lá é que são feitas aquelas materializações, com pessoas previamente escolhidas, com um corpo de médiums muito bem treinados para secundar o trabalho de materialização dos espíritos. O médium de efeitos físicos ali no caso, ele doa tanta ectoplasma por momento, que ele chega até mesmo a ter seu corpo parcialmente desmaterializado. Em alguns casos, desmaterializado inteiramente. Tamanha quantidade de ectoplasma que tem que sair para a materialização dos médicos. Às vezes materializam 1, 2, 3 médicos que vão operar as pessoas. Busquem saber a respeito disso aí. Acontece aqui no Brasil. Fala. A cirurgia é espiritual, essa que sangra, mostra o sangramento, na verdade não há um corte, e sim é projetado um relaxamento do processo de coesão molecular, em que a espiritualidade consegue fazer um afastamento molecular, onde esse sangramento é relativamente muito pequeno. E terminada essa operação, retirado do tumor, seja lá o que foi, ela volta ao seu normal tudo novamente, como se não tivesse havido um corte. Você explicou bem melhor que eu, é justamente isso mesmo. Não há corte. Não há. Uma separação molecular, né, das células que estão presentes naquele local. Que coisa, né? Assim, o que o ectoplasma projeta de benefícios num futuro próximo para nós é o menor idade. Já pensaram a gente ser operado dessa maneira? Dessa forma? E a distância? E a distância? Como que é feita essa operação à distância? É através do próprio perispírito. Os médicos desencarnados vão até a casa da pessoa, a pessoa ela é desdobrada, às vezes parcialmente desdobrada, e eles agem no corpo espiritual da pessoa. O corpo espiritual corrigido, depois existem reflexos no próprio corpo físico. Tem casas que fazem isso, né? Tem o Tupiara, lá no Rio de Janeiro, que é um centro que é metade espírita, metade umbandista. Nós temos eu acho que é Caminheiros da Fé, se eu não me engano, que é aqui em São Paulo, fiquei conhecendo esse há pouco tempo atrás, que também faz cirurgias espirituais no mesmo molde do Tupiara. Muita coisa interessante. Voltando para o Dr. Demer, Kardec aqui faz uma observação que algumas pessoas, com certeza na época, fizeram. Nossa, mas o Dr. Demer trabalhou como médico a vida inteira. Acabou de desencarnar, continua a atuar como médico, mas ele sequer descansou do lado de lá. Para que morrer desse jeito? Você vai morrer, você vai continuar a trabalhar, vai ter um descanso. Aí Kardec coloca uma coisa interessante aqui, ó. Que se ganha, pois, em estar no mundo espiritual, dirão certas pessoas. Se ali não se desfruta de repouso, a isso nós lhe perguntaremos. Primeiro, se nada é, não ter mais nem cuidados, nem necessidades, nem enfermidades, de ser livre e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ver seus amigos a toda hora e a qualquer instância em que eles estiverem.
Depois, quando a gente estiver no outro mundo, nada vai nos forçar a trabalhar, tá, gente? Eles não vão nos forçar a trabalhar. A gente mesmo, com o tempo, nós vamos sentir a necessidade da ação, a necessidade do trabalho. Porque a inatividade, essa faz mal. E essa traz a sensação de mal-estar para o espírito. Podemos ter certeza. O espírito do lado de lá, que só quer ficar descansando de boas, espírito com consciência, não é. Obviamente não é. Em nosso lar, o André Luiz descreve situações de espíritos que lá estão e que não querem trabalhar. E o que acontece com eles? Ficam ao léu? Não. Existem casas para esses espíritos, que são reservadas nos arredores ali da cidade de Nosso Lar, na periferia de Nosso Lar, vamos dizer assim. A esses espíritos são destinados recursos básicos de roupa e alimentação. Estou falando isso em Nosso Lar. E nada mais do que isso. A eles é interditado um sem número de coisas em Nosso Lar. Por quê? Porque eles não querem se dedicar à tarefa do trabalho. Quanto mais o indivíduo se movimenta e trabalha, mais ele ganha possibilidades. E os bons espíritos, quanto mais evoluídos, mais eles trabalham. Jesus mesmo, certa feita, falou: meu pai trabalha até hoje, e eu também. Quanto mais a gente for evoluído, maiores as ações. E podemos ter certeza, não são as fadigas do nosso trabalho, os cansaços, aquelas dificuldades, não. Nós iremos desenvolver as tarefas de acordo com as nossas aptidões. Iremos ficar felizes com isso, tendo como pagamento a consciência tranquila de estar fazendo algo de bom para o próximo e para o aprimoramento de si mesmos. Em Nosso Lar, por exemplo, há o esquema de pagamento. Lembra como é que é o esquema de pagamento? O bônus hora. O bônus hora é como se fosse, entre aspas, o dinheiro de Nosso Lar. É um dinheiro que não é gasto. Vamos dizer assim. É o dinheiro que lhe dá possibilidades. Um exemplo. Quando André Luiz foi para o campo da música, lá em Nosso Lar, que era um local fechado, tinha que pagar um ingresso, né, para poder entrar. Ou seja, aqueles que não queriam trabalhar em Nosso Lar não tinham possibilidade de desfrutar do campo da música. Tinha que ter a possibilidade dada pelo bônus hora. Frequentar certos estudos, ter a oportunidade de visitar colônias superiores, tudo isso baseado nas horas de trabalho, nas horas de esforço da pessoa. E a qualidade do trabalho que importa, não propriamente o trabalho em si. Ok? Gostaram do Dr. Demir? Perguntas com relação a ele? Quem está lembrando do Dr. Demir? Quem que ele lembra? O Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Lembro. Pensei nisso. Naquela época o Bezerra já estava reencarnado. Ah, já estava? Ele estava aprendendo. Já estava reencarnado aqui no Brasil, né? Então, mas assim, é médico com o mesmo tipo de perfil, do mesmo jeito. E dava a própria vida para poder atender as pessoas. Tenhamos dúvida. Vamos falar agora do caso da viúva Foulon. Era amiga pessoal de Kardec e da senhora Allan Kardec, né? Morou muito tempo no Havre, onde granjeou uma reputação como miniaturista, muito hábil. Primeiro, era um hobby. Depois, quando a situação financeira apertou, ela utilizava dessa arte dela para poder sustentar a família. Era uma pessoa de um caráter fantástico, excelente, cuidou muito bem dos filhos, levou adiante a sua tarefa, né, como mãe, e descobriu o Espiritismo, tornou-se amiga de Kardec, da senhora Allan Kardec, morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que aceitara, vindo para a Terra, escrupulosamente cumprido com os seus deveres de esposa e de mãe de família.
Então, olha só. Espírito feliz. O que ela fez aqui? Ela tinha alguma relevância na sociedade? Vamos dizer assim? Uma tarefa assim, na ordem social, que todo mundo reconhecia? Ela cumpriu escrupulosamente os seus deveres de esposa e mãe de família. Quem acha que isso é pouco, não é. Absolutamente não. A mulher que se dedica à família, o marido que se dedica à casa, que vê na família a oportunidade do crescimento espiritual, cresce muito espiritualmente com isso. E desenvolve todas as suas tarefas, todos os seus deveres, a fim de que haja ali um núcleo familiar de respeito, de amor, de segurança, dando aos filhos os melhores exemplos, conduzindo-os da melhor maneira possível. Essas pessoas, elas granjeiam um crescimento espiritual muito grande, e foi o que aconteceu com ela. Tamanho foi o crescimento espiritual dela, que quando ela desencarnou, e ela é recebida no plano espiritual, quando ela está saindo da fase de perturbação, olha o que acontece. Assim, permaneci por um tempo, um sono. Depois, como se saísse desse desfalecimento, despertei pouco a pouco, no meio de irmãos que eu não conhecia. Eles me prodigalizaram cuidados, carinhos. Presta atenção agora. Mostraram um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e me disseram: para lá irás conosco, não pertenceis mais à terra. Ou seja, ela não precisava nem reencarnar mais na terra, ia reencarnar no mundo superior à terra, por ter cumprido escrupulosamente com seus deveres. A única coisa que a ligava à terra eram os filhos. Só que não era aquela ligação com tristeza, é aquela ligação com alegria, porque antes ela estava doente, já de idade, não podia sair da cidadezinha dela, os filhos estavam espalhados por várias cidades da França, uma morava nos Estados Unidos. Agora, livre, ela podia visitar os filhos quando quisesse, podia auxiliá-los com a sua presença, com as suas intuições, com os seus conselhos, com as suas orientações durante o sono. E ela feliz com isso, né? Ela poder estar junto dos seus filhos quando bem desejasse. Bonita a história dela, né? Da viúva Fulon. Estou pulando bastante coisa aqui. Esse caso também chama bastante atenção. A Condessa Paula. Condessa Paula tinha tudo que uma pessoa busca ter aqui na Terra. Presta atenção. Era uma mulher jovem, bela, rica, de ilustre nascimento, segundo o mundo. E por outro lado, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito. Morreu aos 36 anos em 1851. E era uma dessas pessoas cuja oração fúnebre se resume nessas palavras: por que Deus retira tão cedo tais pessoas da terra? É mesmo, né? Quantas vezes já falamos isso de alguém? Fulano é uma pessoa tão boa, morreu tão cedo. Tem um tanto de praga por aí que vive até os 90 anos de idade, né? Não morre nunca. E as pessoas boas morrem jovens, né? Tem até a música, né? É tão estranho, bons morrem jovens. Não é verdade? Então era o caso da Condessa Paula. Jovem, bela, rica, família nobre. Mais para frente ela fala: nunca teve uma única preocupação na vida. Não tinha doença, né? Uma pessoa assim, com uma vida na parte material 100%. Só que ela também era um modelo acabado de todas as virtudes. Ajudava as pessoas mais pobres, gostava de pagar escrupulosamente as pessoas que a ela prestavam serviço.
era uma pessoa da sociedade. Quando ela tinha que dar, por exemplo, uma festa, que era muito comum, ela fazia de tal modo a economizar metade dos recursos. Ela não esbanjava, não desperdiçava. E era uma pessoa com uma alma amabilíssima, né? Desencarnou, 12 anos depois, um parente a evocou. E ela conta que a situação dela do lado de lá, uma felicidade tremenda. Conta a respeito das tarefas dela, dos afazeres na realidade espiritual, que a perturbação dela foi uma perturbação muito pequenininha e que ela agora podia ajudar muitas pessoas. Lembram daquele ensinamento de Jesus? Todo mundo conhece esse ensinamento, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. O rico entrar no reino dos céus. Uai, essa daqui entrou no reino dos céus. Essa entrou. E nobre. Prova é que Jesus não estava falando do jeito que a maioria pensa. Que uma pessoa rica, dona de posse, impossível de alcançar um bom lugar no mundo espiritual. É possível. A dificuldade é grande. Talvez seja uma das provações mais difíceis. E a própria Condessa Paula fala aqui. E o simbolismo dessa dificuldade está justamente no camelo passar pelo buraco de uma agulha. Se bem que a gente sabe que Jesus ali não estava falando do animal camelo. Ele estava falando de um fio, ou de um cabo, que passa pelo buraco de uma agulha. Que não é uma tarefa das mais fáceis, mas pode acontecer. E olha só o que ela fala. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Crede bem que a minha última existência, por meritória que vos pareça, não bastou para isso. Olha o que ela fala. Que não foi a minha vida como condessa que me garantiu um bom lugar no mundo espiritual. Durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria, que escolhi voluntariamente para fortificar e me depurar. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava-me uma a provar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e a do bem-estar material, de um bem-estar sem nenhuma mistura de amargor. Aí que estava o perigo. Repararam? Olha o que essa mulher fez. Ao longo de diversas encarnações, ela pediu provas de miséria e de dificuldades. Ela pediu, não era expiação. Quer dizer que todo miserável é um espírito que pediu vir assim? Não. A maioria está em expiação. No caso dela não era esse. Ela pediu para passar por várias provas. Qual o objetivo? Fortalecer o ser. Para quê? Para ela se preparar para a última prova, a mais difícil de todas, a prova da riqueza, de uma vida material sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma amargura. Tudo fluía materialmente bom para a vida dela. Nossa, Daniel, mas isso daí é perigoso? É, gente, é muito perigoso. Porque uma vida onde o indivíduo tem todas as facilidades materiais, é muito mais fácil dele errar. Muito mais fácil dele usar o dinheiro para dar vazão a seus instintos mais inferiores. Muito mais fácil dele usar a sua condição, a sua posição social, para poder humilhar as pessoas, para poder espezinhar, para poder extrair das pessoas aquilo que ela deseja que as pessoas lhe deem. Muito fácil da pessoa se perder uma riqueza material. Então, ao longo de várias encarnações, ela foi se preparando. Que interessante. Olha como que funciona a vida espiritual para o espírito consciente. Ele olha para dentro de si e fala: eu preciso me fortalecer nesse aspecto. Que tipo de vida lá embaixo vai me dar condição de eu me fortalecer?
escolhe um gênero de existência que vai lhe dar condições dele se fortalecer naquele sentido. Por exemplo, eu preciso muito desenvolver aqui a humildade. Preciso de mais. Sou um indivíduo extremamente vaidoso e orgulhoso. Vou escolher uma vida de privações materiais, uma vida de misérias, dificuldades. Muita gente vai buscar me humilhar, e é ali que está a prova, porque a partir do momento que eu passar por aquela situação e não me revoltar, significa que eu estou melhorando. Foi o caso dela. Ela via que precisava se fortalecer para passar por uma situação que era o auge, a situação da riqueza material, né? E ela continua falando aqui, ó: antes de tentar essa vida difícil, como rica, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e me sustentei. Muitos outros espíritos, seduzidos pela aparência, apressam-se em escolher essa prova da riqueza. Muito fracos caem diante das seduções do caminho. Olha só, interessante, curioso isso aí pra gente, né? Porque é uma coisa que muitos buscam, né? Eu quero ser rico, quero ter muitos bens materiais, não quero ter preocupação nenhuma na existência. Sob o ponto de vista material, tudo bem, só que nós não somos matéria. E sob o ponto de vista espiritual, como é que fica? Será que aquelas facilidades todas não serão uma porta aberta para que eu dê vazão a muita coisa que eu não consigo fazer enquanto não rico? Será? Tem até uma frase que fala o seguinte: para você conhecer bem o caráter de uma pessoa, dê a ela poder. E o dinheiro dá poder. Então é justamente nessa situação que a pessoa vai ser profundamente testada. Se realmente ela aprendeu, e a Condessa Paula aprendeu. Tinha todas as qualidades possíveis, inimagináveis, que todo mundo busca, e ela soube vencer na vida. Passou pelo buraco da agulha. Não é? Comentários, perguntas, dúvidas a respeito disso aqui? Depois a gente continua. Já está na nossa